Está marcada no plenarinho 4 uma reunião da comissão especial criada para emitir parecer sobre indicações para o Conselho Estadual de Educação. Essas aí são imagens do plenarinho 4, onde será realizada a reunião. O presidente da comissão é o deputado professor Cleiton e é com ele que eu converso agora sobre essa reunião. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Assembleia ao Vivo. Eu queria perguntar para o senhor, queria começar perguntando para o senhor qual que é a função do Conselho Estadual de Educação. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Bom, o Conselho Estadual de Educação é um órgão autônomo de indicação de vários órgãos, mas principalmente pelo governo do Estado. E aí nós chegamos num ponto interessante. O Conselho Estadual de Educação, ele é um órgão deliberativo, consultivo, normativo, mas nesse momento nós precisamos de um Conselho Estadual de Educação que seja também, do ponto de vista na efetivação e na contribuição com políticas públicas ligadas diretamente à educação. Por que eu digo nesse momento? Na verdade, essa comissão ela foi instaurada 2 anos antes. No entanto, nós não conseguimos fazer a reunião por conta das restrições impostas pela pandemia e mesmo aqui das imposições impostas pela não funcionalidade da casa dentro do que é normal. Mas a gente vem agora de um momento pós-pandemia, onde o fato de você ter a retomada das aulas presenciais e do que a gente já escuta em termos de defasagem educacional, defasagem pedagógica, defasagem cognitiva, o Conselho então terá um papel fundamental na reconstrução da educação. Então, eu acho que o Conselho vai extrapolar a sua função. Entendi, deputado. Então, na verdade, é um momento da educação no Brasil e principalmente aqui no estado de Minas Gerais, em que realmente a participação, a existência de um conselho forte é importante. Eu diria um conselho forte e um conselho mobilizador. Um conselho com pessoas que estejam diretamente ligadas ao dia a dia da educação, à sala de aula, à necessidade dos educadores. E aí, quando eu digo necessidade dos educadores, porque nós nos preocupamos com a questão emocional das crianças, dos jovens e dos adolescentes, mas também os nossos professores vão precisar desse amparo. E eu vejo o Conselho, ele tem que ser contributivo nesse sentido. Forte, contributivo, diria que essas 2 palavras são fundamentais nesse momento. O senhor já citou aí algumas demandas da educação nesse momento. Quais são outras demandas, deputado, da educação em que o Conselho pode atuar? O Conselho pode atuar. Olha para você ver que interessante. Nós estamos num momento para discutir a questão do piso salarial. Hoje, inclusive, tem uma audiência pública. Exatamente, que é uma pauta aqui da Assembleia, é uma pauta da Comissão de Educação, é uma pauta dos profissionais de educação. Nós estamos com as 2 universidades estaduais em greve, Unimontes e a UENG. Nós temos uma nova lei do Fundeb, onde os recursos que deveriam ser alocados no salário, porque 70% da nova lei diz que deve ser gasto com o salário dos profissionais de educação, antes só os professores, agora também todas as funções que são funções auxiliares foram contempladas nessa nova lei. Por que não um conselho que também fiscalize o estabelecimento dessas regras de um Fundeb, que foi uma conquista do Parlamento Nacional e que, consequentemente, dá uma segurança que os investimentos públicos serão feitos para a educação, como deveriam ser feitos. Agora, as notícias do ano passado são preocupantes. O recurso não foi utilizado onde ele deveria ser. Eu creio que o Conselho pode contribuir também com isso, auxiliando, ajudando os municípios, o Estado como um todo, a entender o que é prioridade na educação. Perfeito. Deputado, qual que é o papel da Assembleia Legislativa na formação desse Conselho? O papel fundamental, porque um Conselho dessa magnitude, dessa importância,
tem que ser um conselho feito de pessoas que entendam da educação. E essa sabatina que se inicia nessa tarde é para que a gente tenha nessas entrevistas, nessas oitivas, a compreensão e o entendimento que essas pessoas trarão para que os deputados que fazem parte dessa comissão possam ter a segurança que esse nome vai representar muito bem essa que é a área mais importante do país, a mais importante do Estado. Essas pessoas geralmente são pessoas que atuam na área da educação, que já têm uma história nessa área. E, como o senhor disse, a Assembleia Sabatina verifica, né, realmente se essa pessoa está apta, se ela é realmente uma pessoa que pode contribuir, como o senhor disse. E depois os nomes vêm a plenário e são votados em plenário, não é isso, deputado? Exatamente. Agora, é interessante quando você toca nisso, quando a gente olha os currículos, e aí que a sabatina é importante, a entrevista é importante, nem todos os currículos são de pessoas diretamente ligadas à educação. E nós queremos entender por que essas pessoas se colocam como interessadas em fazer parte do conselho. Temos ali advogados, por exemplo, em que momento esses profissionais eles tiveram uma atuação na área, não impede que façam parte do conselho. Por isso é fundamental a gente ouvir essas pessoas. E depois de ouvi-las e entendermos que elas podem fazer parte desse conselho, o plenário como um todo vai decidir aquilo que a comissão faz como um trabalho de lapidação de escolha dessas pessoas. Deputada, essas pessoas funcionam aí como porta-vozes também da população nas demandas da educação? Com certeza. São porta-vozes, são representantes de quem está diretamente ligado à área. E aí, quando eu digo diretamente ligado à área, em todas as instâncias, desde a educação infantil até o ensino superior. É por isso que a gente também precisa identificar, dentro desse conselho, quais são aquelas pessoas que têm especialidade numa área tão ampla que é a educação. Entende de educação infantil? De ensino fundamental básico? Essa pessoa está mais ligada ao ensino superior? Então, essa questão da ampliação de pessoas que têm um entendimento sobre as diversas áreas da educação é também um outro papel importante para que essa comissão ela possa escolher um conselho que seja um conselho representativo de todos os segmentos da educação. Deputado, são 6 sabatinados hoje e mais 5 amanhã, não é isso? Exatamente. E aí a comissão emite um parecer e aí esses nomes vêm a plenário para ser votados. Perfeitamente, Fernanda. É isso que acontece. Okay. Então hoje uma longa sabatina nessa tarde. Exatamente, uma longa sabatina. E a gente vai acompanhar e depois o senhor vem aqui dar notícia para a gente. Tá ok. Muito obrigada, deputada, pela entrevista. Um bom trabalho para o senhor hoje à tarde.